Afastar-se de uma mulher é uma das decisões mais difíceis que um homem pode tomar nos dias de hoje. Não se trata de ser frio ou insensível, e sim de se valorizar o bastante para entender que, às vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer explicação. A maioria dos homens teme perder uma mulher, mas a verdade é que quando você decide se afastar, a dinâmica muda completamente. As mulheres reagem à ausência e à perda com muito mais intensidade do que à presença constante. Quando você está sempre disponível, acaba sendo previsível. O previsível, com o tempo, perde o encanto, mas quando você se afasta, quando desaparece do radar, algo dentro dela desperta. Você cria um vazio, um espaço de silêncio, que ela não pode ignorar. Esse vazio a obriga a encarar a própria atitude, suas escolhas e o modo como tratou você. É nesse momento que entra a psicologia. As mulheres não sentem apenas saudade quando um homem se afasta. Elas passam por uma série de reações emocionais profundas. Algumas acontecem rapidamente, outras surgem com o tempo. Mas todas levam a uma mesma percepção. Ela percebe que você importava mais do que queria admitir. Afastar-se não é manipulação, é poder. O verdadeiro poder nasce da capacidade de ir embora, sem implorar, sem perseguir e sem perder o controle. Ao fazer isso, você se diferencia da maioria, dos que aceitam pouco, dos que mendigam atenção e se contentam com migalhas. Você mostra que tem princípios e que está disposto a defendê-los, mesmo que isso signifique perdê-la. Essa confiança é magnética. E é nesse ponto que começa o processo. Quando um homem se afasta, uma mulher passa por diferentes fases emocionais. E entender cada uma delas é o que separa os homens comuns dos que realmente compreendem a mente feminina. A primeira fase é o impacto da perda de acesso. Quando você se afasta, ela sente um choque. Mesmo que tenha fingido estar distante, mesmo que parecesse fria antes, o simples fato de você sumir a desestabiliza. As mulheres de hoje cresceram acreditando que os homens sempre correriam atrás, competindo por sua atenção. Então, quando você rompe essa expectativa e decide se retirar, a surpresa é devastadora. De repente, ela percebe que não está no controle. Esse choque é o que causa o primeiro abalo psicológico. Ela pode rir com as amigas, fingir que não se importa, mas lá dentro sente o desconforto crescendo. Começa a se perguntar: por que ele sumiu? Será que eu fiz algo errado? Será que ele se cansou de mim? Essas perguntas não saem da cabeça dela, porque a sua ausência corta algo que ela acreditava ter garantido, a sua atenção. E quando esse fluxo de atenção é interrompido, é como se o ar ficasse mais pesado, o silêncio mais alto, e a mente dela começasse a buscar respostas em cada detalhe. Ela repassa conversas antigas, lembra do seu tom de voz, dos olhares, de tudo o que possa explicar a sua decisão. E quanto mais pensa, mais sente falta daquilo que antes parecia banal. Esse é o poder do afastamento. Ele muda o jogo sem que você precise dizer uma única palavra. Enquanto o silêncio cresce, algo começa a mudar dentro dela. O impacto inicial da sua ausência se transforma em um incômodo constante. É como uma pequena ferida que não cicatriza. A mulher que antes se sentia segura, agora começa a se questionar. Ela sente que perdeu o controle da situação, e essa sensação a persegue. A partir desse ponto, surge a segunda fase, a ferida no ego. Essa etapa é mais profunda do que parece, porque quando um homem se afasta, a mulher não sente apenas a falta dele, ela sente o golpe no próprio orgulho. Ela começa a pensar: por que ele não quis ficar? O que ele viu que eu não vi? Vivemos em uma era em que muitas mulheres são constantemente validadas. Curtidas, mensagens e elogios alimentam o ego e criam uma sensação de importância. Mas quando um homem que ela respeita simplesmente se afasta, tudo isso perde o sentido. Ela não entende como alguém que a desejava pôde parar de procurá-la. Isso a atinge diretamente na autoestima. Para disfarçar o desconforto, ela tenta parecer indiferente. Finge estar bem, posta fotos, sai com amigos, dá risada, mas tudo é uma máscara. Por dentro há um turbilhão. A mente dela tenta entender onde perdeu a influência que tinha sobre você. E é aí
que o jogo psicológico se inverte. As mulheres estão acostumadas a ver homens insistindo, voltando, pedindo mais uma chance. Mas quando você mantém o silêncio, quando não busca contato, a mente dela começa a trabalhar contra ela mesma. A curiosidade se mistura à dúvida. Ela se pergunta se você está com outra, se te perdeu para sempre ou se simplesmente cansou de ser maltratado. Esses pensamentos a consomem, porque o ego dela não suporta a ideia de ter sido substituída. Nesse momento, ela começa a procurar sinais de você. Talvez veja suas histórias nas redes sociais, curta algo seu ou mande uma mensagem casual tentando iniciar uma conversa. Mas o verdadeiro objetivo não é falar com você. É aliviar o incômodo do próprio orgulho ferido. Ela quer confirmar que ainda está no controle, que você ainda se importa. Se você responde rápido, ela sente alívio. Mas se não responde ou se mantém frio e confiante, o ego dela começa a se desestabilizar. Esse desconforto a mantém presa ao pensamento de você. A mente dela cria cenários, imagina conversas, revive memórias. E quanto mais ela tenta apagar, mais forte a lembrança se torna. Essa é a beleza e o perigo do silêncio. Ele não é uma ausência vazia. É uma presença silenciosa que pesa mais do que qualquer palavra. Enquanto ela tenta entender o motivo da sua distância, o cérebro dela começa a associar o seu afastamento à perda. E a perda desperta desejo, mas ainda não é amor. É apenas o início de um conflito interno que vai crescendo. O ego dela está ferido. E agora vem a terceira fase, a mais sutil, mas também a mais poderosa, a dúvida. É quando a mente dela começa a perguntar se não foi longe demais, se talvez tenha subestimado você. E essa dúvida, quando aparece, muda tudo. A dúvida é o ponto em que tudo começa a se inverter. Depois do impacto e do golpe no ego, ela entra em uma fase silenciosa, onde começa a pensar mais do que sente. E é justamente aí que o seu poder cresce. Porque quando uma mulher começa a duvidar, começa também a imaginar. O que nasce na imaginação é sempre mais forte do que a realidade. Ela se pergunta se exagerou, se foi injusta, se você realmente era quem ela pensava. As lembranças voltam como pequenos flashes. O jeito que você a olhava, o tom da sua voz, o respeito que demonstrava. A dúvida transforma a lembrança em idealização. Tudo o que ela achava comum em você agora ganha um novo valor. É nesse ponto que a mulher começa a sentir o peso da sua ausência de forma mais emocional. Ela percebe que, mesmo cercada de distrações, nada substitui o sentimento de estabilidade que tinha quando você estava por perto. Mesmo que tente se convencer de que foi melhor assim, a mente dela insiste em revisitar o passado. E quanto mais pensa, mais aumenta o sentimento de perda. Essa fase é traiçoeira, porque enquanto ela tenta provar a si mesma que está bem, algo dentro dela começa a ruir. A segurança que demonstrava começa a vacilar. Ela já não se sente tão confiante quanto antes. A dúvida se transforma em uma espécie de vazio, uma sensação de que algo importante escapou das mãos e não pode mais ser recuperado. E é então que surge o medo do substituto. A quarta fase, aquela em que ela começa a imaginar que você pode estar dando a outra mulher tudo o que ela recusou. Essa ideia a corrói. A mulher que antes parecia inabalável, agora é tomada por uma insegurança silenciosa. Ela imagina você conversando com alguém, rindo, oferecendo o mesmo carinho que antes era só dela. E essa imagem, mesmo que criada pela imaginação, dói. Porque no fundo, ela sabe que se você se afastou, foi porque tinha coragem. E a coragem em um homem é irresistível. A ausência, quando sustentada com firmeza, tem um poder que nenhum jogo de sedução alcança. Enquanto ela tenta seguir, começa a comparar. Os outros homens parecem mais frágeis, mais previsíveis, mais carentes. E é aí que o seu valor cresce, sem que você diga nada. O medo de ser substituída se mistura com o arrependimento. Ela começa a pensar em tudo o que poderia ter feito diferente. Será que eu fui fria demais? Será que ele realmente me esqueceu? Essas perguntas a acompanham o tempo todo, e quanto mais tenta fugir delas, mais o medo cresce.
é nessa fase que o comportamento muda. Ela começa a observar você nas redes, a procurar indícios de outra mulher, a criar histórias na própria cabeça. Tudo isso é resultado do medo, o medo de ter sido facilmente trocada. E o mais curioso é que muitas vezes você não precisa estar com ninguém, basta estar em paz, basta parecer bem. Isso já é o suficiente para despertar nela a sensação de perda real. O medo do substituto é o que transforma a dúvida em desespero silencioso. E quando esse medo cresce, nasce a próxima etapa, o recolhimento emocional. É quando ela começa a perceber que o problema já não é você, mas o vazio que ficou. O recolhimento emocional é o momento em que ela sente o verdadeiro peso da sua ausência. Até aqui, ela lutou com o orgulho, com o medo e com a necessidade de provar que estava bem. Mas agora, o silêncio começa a falar mais alto do que qualquer palavra. O vazio que você deixou começa a se tornar parte da rotina dela. E quanto mais o tempo passa, mais esse vazio cresce. Ela acorda, pega o celular e percebe que não há mensagens suas, nenhum bom dia, nenhum gesto de carinho, nenhuma atenção. O mesmo que ela tenha outras conversas, nenhuma delas preenche o espaço que você ocupava. A mente dela tenta se distrair, mas o coração sente falta da conexão que perdeu. Esse é o ponto em que o afastamento se torna uma lição emocional. Ela começa a entender que a atenção não é presença e que o barulho ao redor não substitui o silêncio de quem realmente importava. Ela sente falta da tranquilidade que tinha ao falar com você, da sensação de segurança que nem sabia que valorizava. E o que antes parecia um simples afastamento, agora começa a doer de verdade. O recolhimento emocional faz com que ela reviva os momentos bons e perceba o quanto sua presença fazia diferença. Ela tenta se convencer de que pode seguir em frente, mas cada tentativa falha se torna um lembrete de que você não era apenas mais um. E essa percepção é poderosa. As mulheres são guiadas pela emoção, e quando perdem o equilíbrio emocional, é difícil recuperá-lo. Ela pode tentar se envolver com outra pessoa, sair mais, rir com as amigas. Mas no fundo, o pensamento em você continua ali, insistente. É como uma música que não sai da cabeça, repetindo os mesmos versos, lembrando o que ela perdeu. O recolhimento emocional também é a fase em que a máscara cai. O orgulho começa a se dissolver. Aquela imagem de mulher indiferente dá lugar a uma versão mais vulnerável. Ela começa a admitir, mesmo que só para si mesma, que sente sua falta. E essa admissão é o primeiro passo para o próximo estágio, o renascimento do desejo. Quando a mente dela aceita a perda, o corpo começa a reagir. É como se a ausência despertasse uma nova forma de atração. Agora, o que era apenas saudade se transforma em desejo. Ela começa a pensar em você de outro modo, a lembrar do toque, da voz, do olhar. O afastamento cria escassez, e a escassez desperta a vontade. Você se torna o homem que ela não pode ter. E isso, para a psicologia feminina, é um dos gatilhos mais fortes de desejo. O que antes era rotina, agora é mistério. O mistério alimenta a imaginação. Ela começa a se perguntar como seria se você voltasse, como reagiria, se ainda a desejaria. Essas perguntas fazem o coração dela bater mais rápido. O afastamento que antes doía, agora se transforma em algo que a intriga. Ela quer sentir de novo, quer reviver a intensidade que perdeu. Mas o perigo é que nesse ponto, muitos homens cedem. Vem o interesse voltar e acham que é o momento de reabrir o contato. Só que é aí que tudo pode desabar, porque o segredo está em manter o mistério vivo. O desejo, quando renasce no silêncio, é mais poderoso do que o que nasce das palavras. Deixe que ela sinta isso até o fim. É nessa ausência cheia de significado que o respeito e a atração se unem. Quando o desejo renasce, algo muda dentro dela. Já não é apenas saudade. É uma mistura de curiosidade, arrependimento e atração. Ela começa a pensar em você, não como alguém do passado, mas como alguém que ainda mexe com o presente dela. As lembranças voltam mais intensas, mais nítidas. O jeito como você falava, a calma nas suas atitudes, o modo como fazia ela se sentir especial. Tudo isso ganha um novo peso.
Esse é o efeito psicológico do afastamento. Quando você desaparece, a mente dela amplifica suas melhores qualidades. O cérebro humano tende a romantizar o que perdeu, e no caso das mulheres, isso é ainda mais forte. Ela começa a enxergar você como o homem que se destacou, o homem que teve coragem de ir embora. E isso por si só é extremamente atraente. Enquanto ela se perde nesses pensamentos, uma parte dela tenta resistir. Ela tenta se convencer de que não deve sentir nada, de que foi melhor assim. Mas quanto mais tenta negar, mais forte o desejo se torna. A ausência se transforma em uma presença constante na mente dela. Você passa a ocupar o espaço que antes era preenchido por distrações, e é nesse ponto que muitas mulheres voltam a procurar contato. Às vezes, de forma sutil, uma curtida, uma mensagem leve, uma lembrança aleatória. Outras vezes, de forma mais direta, um "oi, sumido", um "como você está?", ou até uma tentativa de retomar o vínculo. Mas é importante entender, nem sempre é amor. Na maioria das vezes, é apenas o desejo tentando aliviar o peso da perda. Quando o homem responde rápido demais, ela sente alívio. Mas se ele mantém a postura, se não se apressa, o desejo continua crescendo, porque agora ela quer reconquistar o que perdeu. Quer sentir novamente que é capaz de despertar em você o mesmo interesse que um dia existiu. Esse é o momento em que o poder muda de lado. O homem que antes era visto como previsível, agora é o desafio. O desafio desperta o instinto de conquista nas mulheres. Ela quer provar que ainda é capaz de te atrair, de fazer você ceder. Mas quanto mais você mantém a calma, mais forte o encanto se torna. Esse é o ponto onde o desejo se transforma em admiração. Ela começa a enxergar a sua ausência como sinal de maturidade e autocontrole, e isso a faz questionar o tipo de homem que tem ao redor. Percebe que a maioria não tem disciplina, não tem firmeza. Enquanto eles correm atrás, você segue firme, silencioso, centrado, e é aí que o respeito nasce junto com a atração. Ela entende que você não está tentando provar nada, que apenas sabe o que quer e o que não aceita. E essa energia, essa postura serena e confiante, é o que desperta nela algo ainda mais profundo. Agora não é mais curiosidade, nem orgulho ferido, é um verdadeiro reconhecimento do seu valor. Mas essa compreensão traz algo inesperado, o início do arrependimento. Depois do desejo vem o peso das escolhas. Ela começa a refletir, a perceber que poderia ter feito diferente, que deixou escapar algo raro. E essa percepção é o que dá início à próxima e última fase. O arrependimento chega de forma silenciosa, quase disfarçada. No começo, ela tenta esconder até de si mesma que sente falta de você. Mas conforme o tempo passa e o silêncio continua, a ficha cai. Ela percebe que não era apenas um homem que se afastava. Era alguém que realmente tinha algo diferente. A ausência vira espelho, e nesse espelho ela começa a enxergar tudo o que perdeu. O arrependimento vem acompanhado de lembranças. Ela pensa em tudo o que poderia ter dito, nas conversas que poderiam ter terminado de outro jeito, nas vezes em que poderia ter mostrado mais carinho e menos orgulho. Esses pensamentos começam a pesar. O mesmo que tente seguir em frente, a mente dela insiste em voltar para você. Esse é o momento em que ela finalmente entende o valor do que perdeu. Enquanto antes você era apenas parte da rotina, agora se tornou referência. Ela compara os outros homens a você e sente falta da sua calma, da sua firmeza, da sua presença segura. Nenhum dos novos rostos desperta o mesmo conforto, porque o arrependimento tem um efeito curioso, transforma o que era simples em algo quase ideal. Agora, ela não quer apenas sentir sua falta, quer corrigir o erro, quer provar para si mesma que ainda tem uma chance, mesmo que pequena, de consertar o que estragou. Mas é tarde demais, e é justamente essa consciência que mais a machuca. O arrependimento é uma das emoções mais poderosas que uma pessoa pode sentir. Ele corrói o orgulho, desmonta defesas e coloca o coração em estado de vulnerabilidade. Ela começa a pensar nas vezes em que você tentou conversar e ela ignorou,
nos momentos em que você se esforçou e ela não percebeu, e cada lembrança vira um lembrete de que o tempo não volta. Essa é a fase em que o orgulho finalmente se quebra. Ela já não quer provar nada, não quer mostrar força, só quer entender o que aconteceu. E é aí que vem a reflexão, a sétima fase, a mais madura, a mais sincera e também a mais dolorosa. A reflexão acontece quando ela para de olhar para você e começa a olhar para si mesma. Começa a perceber que a forma como tratou você diz muito sobre o tipo de pessoa que era naquele momento. Entende que o problema não foi sua partida, mas a incapacidade dela de reconhecer o que tinha nas mãos. E é nesse ponto que a lição se completa. Enquanto o arrependimento mostra o que foi perdido, a reflexão mostra o porquê. Ela passa a enxergar que, ao te afastar, perdeu não apenas um homem, mas também uma parte dela que se sentia valorizada ao seu lado. Perdeu o espelho que refletia o melhor dela. E por mais que tente negar, no fundo sabe que essa experiência vai marcá-la. Mesmo que siga com a vida, mesmo que conheça outras pessoas, uma parte dela sempre lembrará de você como o homem que teve coragem de ir embora. O homem que ensinou, sem precisar dizer nada, que o silêncio, às vezes, é a resposta mais poderosa de todas. A reflexão é a fase em que tudo se conecta. É quando ela finalmente entende o que realmente aconteceu e o que perdeu. Não se trata mais de orgulho, nem de desejo, nem de medo. Agora é consciência. Ela começa a ver o relacionamento com outros olhos, lembrando dos detalhes que antes passavam despercebidos. Cada palavra que você disse, cada gesto de paciência, cada tentativa de fazer dar certo, tudo volta à memória com clareza. E é nesse momento que surge a dor mais madura, a do reconhecimento. Ela entende que o problema não foi você ter ido embora, mas ela não ter valorizado quando ainda estava presente. A mente dela se enche de e se? E se eu tivesse escutado mais? E se tivesse sido mais compreensiva? E se tivesse mostrado o quanto ele era importante? Esses pensamentos se repetem como um eco, e o que antes parecia uma simples história entre duas pessoas, agora se transforma em um marco emocional. Porque a reflexão não apenas a faz entender o que perdeu, faz com que ela perceba o tipo de mulher que foi. Essa percepção pesa. Muitas vezes, essa fase vem acompanhada de tentativas de contato. Ela pode mandar uma mensagem aparentemente inocente, algo simples, como "Oi, como você está?". Mas por trás dessas palavras existe um pedido silencioso de perdão, um desejo de aliviar a culpa que sente. Ela quer, de alguma forma, saber que você não guarda rancor, que talvez ainda exista um espaço, mesmo que pequeno, para recomeçar. Mas o homem que aprendeu o valor do afastamento sabe que essa volta não é necessária, porque o verdadeiro crescimento não está em ser aceito de novo, e sim em saber que fez o que precisava fazer, se respeitar. E é isso que ela finalmente entende quando a reflexão se aprofunda. Ela percebe que você não se afastou para machucá-la, mas para preservar sua paz, que sua saída não foi um castigo, e sim um limite. Um limite que muitos homens não têm coragem de impor, mas que muda tudo quando é mantido. Essa compreensão é o ponto final da jornada emocional dela. Ela aprende, ainda que tarde, que amor sem respeito não dura, e que quando um homem se valoriza, a mulher o enxerga com outros olhos, mesmo que seja tarde demais. E é nesse instante que o respeito floresce, mesmo sem reconciliação. Ela pode nunca mais te ver, mas o nome dela ficará marcado pela lembrança do homem que foi diferente, do homem que se retirou sem gritar, sem humilhar, sem implorar, do homem que, ao escolher a si mesmo, ensinou a ela uma lição que nenhum discurso seria capaz de ensinar. A reflexão transforma o arrependimento em aprendizado. E quando a dor dá lugar à compreensão, ela percebe que perdeu algo que não era comum. Você não era apenas uma presença, era um espelho de valor, força e autocontrole. E essa imagem ficará gravada na mente dela por muito tempo. Mesmo que siga com a vida, uma parte do coração dela sempre se lembrará de você como o homem que teve coragem de ir quando todos teriam ficado. E essa lembrança, por mais sutil que pareça,
muda a forma como ela vê o amor para sempre. Quando tudo termina, o silêncio que você deixou se transforma em algo mais profundo. Respeito. Ela pode não admitir, pode até fingir que seguiu em frente, mas lá dentro sabe que sua ausência teve um propósito, porque um homem que se afasta por amor próprio não perde, ele ensina. E essa é a maior lição que um relacionamento pode deixar. Ela vai se lembrar do modo como você reagia, da calma diante das discussões, da firmeza quando decidiu ir. Esses detalhes ficam marcados, mesmo quando o tempo apaga o resto. O afastamento, que parecia um fim, se torna o ponto de virada, tanto para ela quanto para você. Você descobre o poder de não precisar provar nada. Ela descobre o valor de quem não implora para ser amado. A verdade é que o amor maduro exige equilíbrio, e o afastamento é, muitas vezes, o único caminho para que esse equilíbrio exista. Afastar-se não é desistir. É ter consciência de que continuar pode significar perder a si mesmo. E quando um homem entende isso, se liberta das amarras emocionais que o mantinham preso a quem não o valorizava. Essa atitude desperta algo que nenhuma conquista superficial consegue: admiração genuína. Ela começa a te ver não como o homem que foi embora, mas como o homem que teve coragem. E coragem é uma das formas mais puras de amor próprio. Com o tempo, a dor dela se transforma em aprendizado. Ela compreende que a força que tanto admirava em você era exatamente o que ela precisava encontrar em si mesma. E talvez esse tenha sido o verdadeiro propósito de tudo: fazer com que ambos evoluíssem, ainda que em caminhos diferentes. No fim, o afastamento não é sobre vencer ou perder. É sobre crescer. É sobre escolher a paz em vez do caos, a dignidade em vez da insistência, o silêncio em vez da disputa. E quando você entende isso, percebe que o verdadeiro poder não está em conquistar alguém, está em não precisar de ninguém para sentir-se inteiro. Então, se um dia você tiver que se afastar, lembre-se, não é fraqueza, é clareza. É saber que seu valor não depende de ser escolhido, mas de continuar sendo fiel a si mesmo. E essa é a lição que fica, porque o homem que entende o próprio valor nunca mais aceita menos do que merece.